Foto está de volta. Temos a participação do historiador Marco Antônio Villa e do advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares, fazendo um balanço aí do resultado. Villa, você me perguntou, 99% das urnas apuradas, 41,53% Dilma Rousseff, 33,63% Marina Silva, não, Aécio Neves e Marina Silva 21,29%. Dada a informação, não é isso? Obrigado. Estamos aguardando aí o pronunciamento da Dilma Rousseff, que ainda não chegou ainda lá no partido para fazer o seu pronunciamento. Bom, esse segundo turno aí, temas relevantes para debate. Sim. Inflação é um deles, não é isso? O próximo governo vai se deparar com uma economia que, segundo apontam os analistas, fragilizada, né, com a inflação um pouco alta, o PIB é uma economia retraída, mas vai ter também que ampliar esse colchão social, não é isso? Como é que se faz isso? São desafios. Aí que, no caso do governo, a candidata Dilma, claro, vai defender o seu governo e fazer algumas mudanças pontuais, como ela já disse durante a campanha do primeiro turno. No caso do candidato de oposição, é uma armadilha às questões econômicas. Você tomar muito cuidado do que vai falar, porque bastou a candidata Marina tocar na questão do Banco Central, que se transformou num prato de comida, o Banco Central, que a maior parte dos eleitores não tem sequer, não sabe qual é a função do Banco Central, mas entendeu que desapareceu comida do prato e tal. Então, você pode cair numa armadilha ao discutir essa questão da inflação. Todo mundo sabe que os preços estão defasados, o setor elétrico tem um rombo fabuloso, graças à incompetência do que foi feito com o setor elétrico, alguns estimam em 30 bilhões de reais, 30 bi. E vai ter de ser resolvido. Então, o grande desafio do candidato de oposição é colocar essas questões e mostrar que, ao longo do seu mandato, do seu quadriênio, é que vai enfrentar paulatinamente esse conjunto de problemas e tal. A candidata da situação vai certamente pintar um outro quadro, um quadro que róseo e tal. Por isso que eu acho que essa eleição quebrou todas as teses tradicionais de interpretação. Aquelas que estão prontas, que a cada 2 anos, ou a cada 4, no caso da eleição presidencial, o pessoal abre o baú e tira. Uma é que a economia determina a eleição. E usa a expressão do Clinton, na eleição do Clinton, é economia estúpido. Quem é estúpido é quem fala isso. Não tem nenhuma relação. O Brasil está crescendo 0 ou 0,3 e a presidente é a primeira, venceu o primeiro turno e vai para o segundo turno, ao menos inicialmente, com uma candidata favorita. A economia determinou não. Né? É condição sine qua non as alianças regionais. Marina quase, em certo momento da campanha, poderia ter vencido sem ter estabelecido nenhuma grande aliança regional. Em suma, todas aquelas interpretações tradicionais que todo mundo usa para falar, não tinha nada a ver, tal. Por isso que é a eleição mais surpreendente da história do Brasil e é aquela que quebrou todos os paradigmas e para nós, mesmo nessa discussão do debate econômico, ela pode ser absolutamente surpreendente, porque a oposição vai ter de mostrar que a população pode viver melhor e o governo vai demonstrar que a população está vivendo melhor graças às suas realizações. Agora, esse embate é decisivo. Por isso, no caso do candidato, a candidata fala em nome dela, porque o ministro da Fazenda ela já demitiu faz mais de 2 meses, Guido Mantega, é o caso único na história do Brasil, já está demitido. Agora, quem fala em nome da economia, em nome do candidato Aécio? Tem de ser ele, porque se ele cair no erro da candidata Marina, que colocou Neca Setúbal, uma pedagoga, para falar sobre a autonomia do Banco Central e pelo sobrenome fizeram a vinculação com o Banco Itaú, certamente o Aécio tem longa estrada, aprendeu, se não aprendeu com ele mesmo, aprendeu com o avô, né? E não vai fazer um equívoco desse. Provavelmente sobre a economia ele fala. Portanto, vão ter um cenário em que as questões econômicas vão aparecer, a questão do comércio externo, o problema das exportações, Mercosul, né? Os perdões a dívidas, a ditaduras, essas questões econômicas vão estar muito presentes. Agora, eu também concordo com parte do que o Ayrton disse, que eu gostaria que a discussão não fosse na base do xingamento, né? Que fosse a discussão, o que nós vamos fazer para combater, por exemplo, a inflação? Que quem vai à feira, ao supermercado, sabe que os preços estão aumentando, só não sabe quem não vai, né? Porque político não vai. Lembra a história do pãozinho? Quando no célebre debate da Prefeitura de São Paulo, em 1985, ninguém sabia o preço do pão. Então, agora não tem preço do pão, menos em São Paulo, que é por quilo e tal. Então, o político está dissociado do cotidiano. Então, as pessoas sabem que os preços estão subindo, sabem que nós temos mais dificuldades, a questão do crédito, tem uma série de problemas que estão aí. Eu espero que os candidatos enfrentem e que os debates agora vão ser melhores. É tete a tete. Não tem mais um monte de nanico para falar coisas exóticas ou para servir como escada para outro candidato. Eu acho que esse é o momento da verdade. Pena que não é igual nos Estados Unidos, em que o jornalista, ao perguntar, tem direito de dizer, você não respondeu a questão. Porque muitas vezes, mesmo sendo tete a tete, vem a pergunta e o candidato não responde.
Mas o debate deve ser muito ligado de um perguntando para o outro. Né? Aí é muito legal, importante. Isso é ótimo. Agora, Ayrton, o slogan do primeiro turno do governo do PT era governo novo, ideias novas. Você acha que é por esse motivo que a presidente quer informar que não vai manter a economia da forma como foi conduzida até agora? Eu acho que o que pode parecer um equívoco praticado por ela, como disse o Vila aqui, ela desnomeou um ministro que continuou no cargo. Mas isso não foi acidental. Isso é parte de uma estratégia. Se ela anuncia que vai demitir o ministro Manteiga, ela está aqui dizendo, eu vou tirar o homem que conduz a minha política econômica. Então, ela está sinalizando com eu vou mudar a economia. Não é? E não é por outra razão que entre os candidatos às pesquisas, as mais variadas pesquisas, dizia em quem você acha, qual candidato vai efetuar as mudanças. A Dilma sempre ganhou, como a que vai fazer as mudanças. E essa estratégia de dizer que o Manteiga está demitido foi uma estratégia, a meu ver, muito inteligente por parte desse comitê de campanha dela. Porque nada mais indicativo para o eleitor de que ela vai mudar a economia quando ela diz eu não vou ter o mesmo ministro, eu vou substituir o meu ministro da Fazenda. É bem verdade que nós sabemos que a política econômica é decidida por ela. Eu só espero que se ela escolher, se for eleita, escolher um novo ministro, que esse ministro tenha mais autoridade para impor os seus pontos de vista e discutir esse ponto de vista e fazer com que a presidenta possa admiti-los. Essa é a grande mudança que pode haver no futuro governo Dilma se ela ganhar as eleições. Ela tem que ser mais flexível, ela tem que ouvir melhor, ela tem que ser muito menos autoritária e tem que ser muito mais de decisões coletivas e tem que se cercar de um quadro, não de puxa-sacos, como se cercam normalmente, mas de pessoas de respeitabilidade, que essas pessoas só vão se acercar desse governo dela ou do governo do Aécio com certeza de que poderão ser ouvidos. Acho que se o Aécio tentar reproduzir o tipo de alianças que fez o seu avô para tirar o país da ditadura e tiver êxito, ele se torna imbatível no segundo turno. Porque a composição de forças, naquela época, foi feita em uma tese que aglutinava a todos, que era o fim da ditadura militar, mesmo através do colégio eleitoral. E isso aglutinou o país em torno do Tancredo Neves. Eu não sei se vai haver um tema para o Aécio que possa ser um tema semelhante a esse, não é? Por quê? Porque o que o povo entende de economia é saber o seguinte, eu tenho emprego? Tenho. Eu tenho salário? Tenho. Eu tenho o mínimo poder de compra? Tenho. Vai estar mais caro? Está melhor para mim do que estava antes? Tá. E eu volto a lembrar o seguinte, eu até li alguns articulistas dizendo o seguinte, se o Aécio não firmar uma proposta que fique muito clara, o brasileiro, majoritariamente, pode votar como votou o escocês. Você imagina o escocês votar contra a independência do seu próprio país? Por quê? É diante da incerteza de um governo novo, diferente, que poderia não manter para ele, escocês, as condições que a rainha mantinha, para resumir, né? Que subordinação à rainha, à Inglaterra mantinha. Então, aqui agora, se o Aécio não vier com uma proposta perfeita para poder, em torno dessa proposta, aglutinar as forças políticas e não necessariamente comprando o apoio dessas forças políticas, porque se for de ideias, não é preciso comprar, se for uma composição em torno de ideias. Agora, a Dilma vai puxar para o lado dela e vai mostrar que ela precisa continuar a fazer o que está fazendo, vai mostrar as obras que estão interrompidas, mas que ela vai continuar, e o Aécio tem que vir com o novo. O grande atropelo que o Aécio cometeu, eu acho que ele cometeu um equívoco, de dizer que o Armínio Fraga é o ministro da Fazenda dele. Ele nunca podia ter definido isso naquele momento. Nem deve manter isso agora. Porque esse ministro da Fazenda vai ser o condutor de uma política econômica, que, em função das alianças, pode ser necessário que seja um nome mais abrangente, que atinja vários segmentos, e não o Armínio, que tem lembranças de FMI, que tem isso, que tem aquilo, entendeu? Eu acho que esse é o grande segredo que o Aécio tem que resolver. Vamos acompanhar agora o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff, candidata pelo PT. Agradeço a vocês a animação.
Eu queria aqui agradecer a presença de todos a essa hora desse domingo, mas é um momento especial para todos nós. Queria cumprimentar o meu vice-presidente, meu querido companheiro Michel Temer, cumprimentar o deputado Rui Falcão e o presidente do PCdoB, Renato Rabelo. Cumprimentar os ministros presentes, a militância presente, cumprimentar os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos, os senhores cinegrafistas. Queridos companheiros, companheiras, amigos, amigas, mais uma vez, o povo brasileiro me honrou com a sua confiança ao me dar a vitória nessa disputa de primeiro turno. Na nossa trajetória, é a 7ª vitória. 2 da primeira eleição do presidente Lula, 2 da segunda eleição do presidente Lula, 2 da minha eleição e agora uma nesse primeiro turno da minha reeleição. Olha, gente, minhas primeiras palavras ao celebrar essa vitória são, antes de tudo, de agradecimento, porque a gente tem obrigação de agradecer. Agradecer ao eleitor, à eleitora, aquele eleitor e aquela eleitora anônimos que saíram de suas casas e foram às urnas registrar o seu voto. Sinto-me como se deles, e aí eu me sinto fortemente, como se deles eu tivesse recebido uma mensagem, um recado simples, um recado que diz que eu devo seguir em frente, que eu devo continuar nessa luta junto com cada um desses eleitores e dessas eleitoras para mudar o Brasil. E aí, eu quero iniciar minha fala também agradecendo ao nosso vice-presidente, meu companheiro de chapa, meu querido Michel Temer, que depois... Infelizmente, não podemos mostrar o pronunciamento todo da presidente Dilma, porque tem que ter o tratamento igual a todos os candidatos. A Aécio falou e Marina, no mesmo tempo que demos para a presidente. Pode falar, Ayrton Soares. Não, eu acho que eu prestei atenção no que ela disse, mudança. Tem que mudar, né? Tem que mudar. Então, eu queria dizer ao telespectador o seguinte: não é tão simples um presidente eleito, mesmo no segundo turno, com uma votação expressiva, mudar a estrutura desse país. Porque, para mudar, nós temos um parlamento que foi eleito para ser um parlamento num regime parlamentarista. O poder que tem o parlamento é de tal forma que ele pode engessar uma administração. Isso aconteceu várias vezes. Aconteceu no governo Fernando Henrique, quando se fazia resistência a votar tal projeto, exigindo isso, aquilo, no governo Lula e no governo Dilma. Eu temo que se o PMDB, se for mantida a tradição, e o PMDB for o mais votado e indicar o presidente da Câmara, é o presidente da Câmara que recebe os projetos, que coloca na pauta, não é? Esse presidente da Câmara pode ser o deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, que está sendo bem votado lá. Esse Eduardo Cunha é conhecido porque é um grande negociante, é um grande comerciante que está no Congresso. Então, para botar na pauta um projeto de mudança de qualquer segmento do governo, é preciso aprovar no Congresso Nacional. Não adianta mandar uma medida provisória para depois votá-la na frente, porque ela tem esse efeito até a votação. Ela tranca a pauta. Ela trancando a pauta não prospera mais nada no Legislativo. Então, esse controle do Legislativo, que o eleitor talvez não tenha claro para ele, é o definidor das mudanças.
Se você é obrigado a comprar a maioria parlamentar, você tem mudanças limitadas. Se você tem um bloco que o apoia, independentemente de compromisso, apoia propostas de mudança, aí é uma coisa saudável. Isso se fez na França, com vários presidentes. Não é? A grande experiência que eu cito sempre é do presidente que se elegeu e teve 2 mandatos, depois morreu, que é o Mitterrand. Mitterrand chegou a fazer alianças programáticas na coalizão, e depois ela fez alianças programáticas mais à direita, que é a política de coabitação. Então você tinha parlamentares de direita votando com um governo socialista. Tudo isso é possível se você coloca as coisas em termos de ideais, de propostas políticas, e se você bota a população ao seu lado. Eu acho que a grande força que Aécio ou Dilma tem que ter ao seu lado é o povo, que vai dar maioria a ele. Poder mobilizar esse povo para pressionar este parlamento, que pode ser um parlamento de muitos tiriricas, pode ser um parlamento muito medido, é a única saída para evitar o conluio, o compadrismo e a corrupção para obter maioria parlamentar. Vila. Olha, eu espero que o novo presidente tenha uma relação com o Congresso altiva. O que é uma relação altiva? Ele, eleito no segundo turno, vai ser eleito de forma consagradora por milhões de votos. Não é uma relação bonapartista de pressionar o Congresso, colocá-lo contra a parede. Não é isso. Mas é bom lembrar que o Congresso aprovou o Plano Real durante o governo Itamar Franco. E o fez de uma forma extremamente, uma negociação com base em programa. Não houve uma troca de favores para o parlamento aprovar naquele momento, em 1994, na presidência Itamar Franco, não houve nenhum tipo de troca, nenhum tipo de negociação. Eu acho que é um exemplo o que ocorreu em 1994 para hoje, agora em 2015 e tal, quando o novo presidente assumir. Esse tipo de negociação é fundamental, negociação programática, não é um presidencialismo de coalizão, isso é de negócios. O que nós temos é um presidencialismo de transação, e transação nada republicana. É o roubo, é o saque organizado do Estado. Então é necessário dar um basta. Achar que um presidente não pode governar por ter um programa correto, aprovado nas urnas, porque não entregou o governo a parlamentares corruptos, que isso é impossível, é possível. Ele convoca uma rede de TV, busca os melhores homens que estão no parlamento. Então, eu dou o exemplo do presidente Itamar Franco, em 1994. Aprovou uma mudança radical do país, que foi o Plano Real. E se nós vivemos hoje nessas condições econômicas, devemos ao Plano Real, que é um divisor de águas na história econômica brasileira. E devemos a coragem que teve naquele momento, contra muita gente que hoje está no governo, que dizia que ia dar errado o Plano Real, inclusive o chefe da Casa Civil dizia isso sistematicamente, graças à força, à combatividade e à honestidade política do presidente Itamar Franco. Senhores, nós já temos imagens lá do comitê aqui de São Paulo, do PSDB aqui de São Paulo. Vamos mostrar imagens. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, não vai dar para transmitir para gerar o pronunciamento do governador Geraldo Alckmin. Eles estão fazendo uma menção ao presidente, ao governador, candidato Aécio Neves, do PSDB. Há pouco vimos o pronunciamento da presidente Dilma, também do candidato Aécio, de Marina Silva. E, infelizmente, pelo fim aqui do programa, nós temos que encerrar agora, não vai dar para mostrar o pronunciamento do governador Geraldo Alckmin aqui de São Paulo. Considerações finais, senhores? Só uma observação aqui pelo WhatsApp do Edson Morato, que você citou várias vezes aí, o Tiririca. Ele falou que o Tiririca teve presente 87% das sessões no Congresso Nacional. É fácil. Se não tem presença, tem desconto de jeton, perde dinheiro. Então, a presença é a seguinte, para o telespectador entender. Ele assina a presença e vai embora. É só passar no plenário e assinar a presença. Não precisa ficar o tempo inteiro. Isso é muito fácil, todos assinam a presença. Mas vai ver a quantidade de pessoas que estão nas sessões e vai ver quantas intervenções o Tiririca teve, quantos projetos apresentou, quantos discursos fez. Mas no final, eu queria lembrar uma coisa só para emendar uma coisa. Nós conseguimos grandes momentos na política brasileira. O Tancredo conseguiu, eleito pelo Colégio Eleitoral, uma unidade nacional para pôr fim à ditadura. O Fernando Henrique conseguiu... como ministro da Fazenda do Itamar, e depois ele mesmo, como presidente, em torno de um projeto do Plano Real, conseguiu unanimidade no Congresso Nacional. Nós tivemos o Lula, no projeto de inclusão social, com Bolsa Família, etc., também tem maioria, quase que unanimidade, em apoiar essas coisas. É possível conseguir apoios em função de propostas concretas, que o povo apoie e os parlamentares não possam recusar. Então, para concluir, também eu acho que... Nós estamos tendo a sétima eleição, como foi lembrado aqui diversas vezes hoje,
por vários colegas que estiveram aqui presentes e tal. No Brasil, isso é uma marca histórica, com amplas liberdades democráticas, é a primeira vez, né? Num continente marcado por regimes autoritários. Quer dizer, apesar de tudo, nós estamos muito melhor do que estávamos antes. Quer dizer, nós, apesar de tudo, nós elegemos diretamente o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, os governadores de Estado. É que a gente, é muito natural, eu, por exemplo, gostaria que a gente desse saltos, corresse mais rápido com a política brasileira, frente às necessidades econômicas e sociais que tem aqui no Brasil. Mas eu acho que a gente já avançou bastante, somos uma democracia jovem. Estamos aprendendo a votar, e vai demorar para a gente aprender a votar. Tem país que vota há 200 anos, né? Tem país que vota há 100 anos. Nós, em termos democráticos, menos de 30 anos nesse exercício plenamente de viver sob um regime com plenas liberdades democráticas. Eu acho que a gente já avançou bastante, já melhoramos bastante. O que nós precisamos só é de melhorar a gestão do Estado, que o Legislativo cumpra todas as suas atribuições, e tem muita gente boa no Legislativo, mas muita gente ruim também, e que o Judiciário, que não está envolvido diretamente nessas eleições, cumpra as suas atribuições constitucionais. Marco Antônio Villa, boa noite, obrigado pela presença. Ayrton Soares, boa noite, obrigado pela presença. E até amanhã, Jornal da Cultura. Estamos encerrando, então, o De Olho no Voto, que durante 5 horas trouxe uma ampla cobertura desse domingo de eleições no país. Agradecemos a participação de todos, esperamos que os governantes eleitos e os parlamentares trabalhem, coloquem suas ideias para funcionar e ajudem, né, a melhorar a vida em nosso país. A gente se vê no segundo turno com mais uma edição especial do De Olho no Voto. Boa noite para você, tenha uma ótima semana e nos encontramos amanhã no Jornal da Cultura às 9 da noite.